Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas do YouTube. Aqui é a Batata Issa do canal A Lenda de Batata Issa. Nossa, agora que eu fiz isso eu vou ter que escrever. Eu não sei se vocês separaram, mas eu não sou uma pessoa muito séria. Na verdade, eu não gosto de ser séria na maior parte das vezes. Isso não significa que eu não tenho alguns pensamentos que são um pouco mais bem construídos. Geralmente parece que eu sou bem cabeça de vento porque eu só falo a primeira coisa que aparece na minha cabeça. E realmente, na maior parte das vezes, a minha mente tá um completo branco. Mas, como eu disse, isso não significa que eu não tenha algumas visões mais bem construídas. Mesmo que a minha cabeça esteja vazia por muito tempo, chega um momento em que de repente faz ploc! Aí a minha mente começa a trabalhar de um jeito que eu não consigo entender. Na verdade, eu não entendo como a minha mente trabalha. Eu sei que eu começo a viajar num pensamento único, e daí eu começo a fazer uma teoria sobre a vida, ou a pensar em maneiras em como eu enxergo a vida, do nada, assim, sabe? E na maior parte das vezes eu escrevo elas. Então eu vou falar sobre 3, eu acho. Talvez eu fale só sobre 2, mas provavelmente eu vou acabar falando sobre as 3, porque quando eu começo a falar eu acabo me empolgando. Então, eu acho que esse é um vídeo sem tanta zoeira. Ah, eu tava pensando em adotar esse aqui como visual do canal, só que eu não tenho certeza. É que ele tá lá em cima do guarda-roupa, ele tá servindo só de enfeite. Essa cadeira também tá só de enfeite. Na verdade, não era nem pra eu estar sentada nela, porque ela tá caindo aos pedaços. Eu preciso reformar ela. Eu vou reformar ela. Provavelmente eu vou mostrar pra vocês. Eu amo essa cadeira. Olha isso. Enfim, eu coloquei um mini roteiro. O computador tá aqui. E eu acho que eu me sinto muito pressionada quando eu coloco um roteiro. E eu não sei exatamente como chegar nos assuntos que eu escrevi. Mas enfim, eu vou falar sobre... eu acho que eu já falei que eu ia falar sobre 3 visões, mas enfim. Primeiro é de como eu me sinto na vida. Com esse negócio de eu estar... sei lá, eu sou uma pessoa muito estranha. Pra mim, a vida é tipo um mar. E nesse mar, as pessoas... ai, calma aí. A vida é um mar. E cada uma das pessoas tem um barco individual. E quando a pessoa tem controle sobre a própria vida, significa que o barquinho dela, junto com ela, foi arremessado nesse mar da vida. Então a pessoa que tá nesse barquinho começa a remar na direção que ela quer. Isso não quer dizer que não vão acontecer tempestades e que o caminho não vai ser desviado e que ela não possa mudar de trajeto. Isso significa apenas que ela tá no mar da vida navegando para a direção em que ela deseja. E pra mim, eu tô tipo, no meu atual momento de vida. Eu sei que eu só tenho 17 anos e provavelmente isso vai mudar. Mas pra mim, o meu barquinho da vida, quer dizer, o meu barquinho que navega pelo mar da vida foi lançado e eu tô lá nele assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Enfim. E, sei lá, isso não significa que eu não tenha pequenos objetivos pelos quais eu remo, mas eu só remo quando eu acho que realmente vale a pena. Agora eu acho que eu deveria remar mais. Eu acho que é uma visão muito despreocupada da vida. Só que eu não consigo ter motivação suficiente pra eu sair desse lugar. Enfim. Eu também já escrevi sobre sentimentos. Na verdade, esse daí eu escrevi recentemente. E eu acho que eu deveria dar uma mudadinha nele. Então eu não vou ler o texto por completo, mas eu vou colocar ele na tela aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo com o mouse, o computador. A ideia que eu tinha tido sobre sentimentos, que eu não consegui concluir muito bem. Eu tô escrevendo um texto sobre isso, mas eu só escrevo quando eu tô realmente inspirada. Na verdade, eu faço tudo quando eu tô realmente inspirada. Se eu for desenhar, eu vou desenhar só quando eu tô inspirada, porque se eu tentar desenhar sem estar inspirada, não vai ser legal e eu não vou conseguir desenhar direito. Enfim, a ideia sobre sentimentos é tipo, cada sentimento é uma planta. E essas plantas precisam de cuidados para elas florescerem, para elas darem bons frutos, mas também tem as ervas daninhas. Enfim, os sentimentos você não controla, assim como você não vai controlar o crescimento de uma planta. Não vamos pensar... vamos pensar da maneira mais simples. Você não controla nenhum dos seus sentimentos. Eles apenas estão lá, eles nascem por conta própria, mas você tem a opção de cuidar deles, de fazer eles florescerem, ou de ignorar eles, ou no caso das ervas daninhas, de podar eles. Não significa que toda erva daninha deva ser podada. A minha visão é tipo, cuide das plantas que são bonitas, mesmo que para cuidar dessa planta seja doloroso.
mesmo que essa planta tenha espinhos. Por exemplo, o amor. O amor é um sentimento que você precisa cuidar, senão morre. Isso não significa que se você parar de cuidar imediatamente ele vai morrer. Eu já tô ficando confusa com os meus próprios pensamentos. Eu preciso muito escrever isso pra organizar esses pensamentos. Tem os sentimentos que merecem ser cuidados e você escolhe se você vai cuidar ou não. Eu tô repetindo muito que você escolhe se você vai cuidar ou não, porque às vezes a gente tem sentimentos que a gente não queria ter. Por exemplo, você se apaixonou por alguém aleatório e você fala, não quero, vai me fazer sofrer. Aí você decide não cuidar da planta e daí esse sentimento morre e você nunca vai saber que tipo de planta era. Se era uma planta de alguma coisa que ia florescer, ia ser gostoso, sei lá, frutinha. E também tem sentimentos como ódio que eu prefiro não cuidar. Na verdade, eu prefiro tacar mata-mato neles. Porque, não sei, eu acho que o ódio não leva a lugar nenhum. Eu tenho uma visão meio complicada. Não, na verdade não é muito complicada. Que tipo, eu particularmente hoje eu posso dizer que não odeio ninguém. Eu desgosto das atitudes dessa pessoa e eu decido se eu quero me aproximar dela ou não. Mas isso não significa que ela é uma pessoa ruim. Tanto que tem um monte de gente que você provavelmente não gosta. E essa pessoa é cercada de amigos. E amigos que, poxa, estão lá pra... Toda história tem dois lados. As pessoas mostram, geralmente, aquilo que elas querem mostrar. E às vezes ela não quis te mostrar a melhor parte dela, mas isso não significa que ela não tenha partes boas. Então, o ódio não tem sentido pra mim. Nem um pouco. E o terceiro que eu coloquei aqui, tem os tópicos aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu tô. É o de luto e desistência. Nesse aí eu fiz uma analogia com o jogo. A vida como um jogo. Tipo, você tá vivendo. A vida é um grande jogo, assim como ela é um grande mar. E assim como ela é um grande jardim. A vida como um jogo seria tipo, ela é composta de várias fases. Fases difíceis, fases fáceis, fases de bônus. E tem algumas fases que às vezes a gente tem medo de completar. Tipo uma fase que ela é classificada como very hard e você não consegue nem jogar direito no hard. Aí você vê lá o very hard e você fala, não, hoje não. E daí você não completa a fase. Enfim, se você não completar aquela fase, você não vai conseguir as recompensas dela. Não tô dizendo que toda fase tem recompensas. Meu Deus, eu me perco muito, eu tenho muito que ler o texto. Eu vou ler o texto desse. Porque com os outros eu até não ligo muito de me perder. Mas com esse aqui eu me importo bastante, porque eu realmente gostei dessa analogia. Você já teve medo de jogar alguma fase por dizerem que ela era muito impossível? Ou porque ela estava categorizada como very hard e você mal conseguia passar pelo hard? Talvez não fosse exatamente um medo, mas sim um receio. Às vezes nós temos esse medo de passar por algumas dificuldades na nossa vida. Às vezes é difícil encontrar a melhor estratégia para passar uma fase, mas depois ela fica mamão com açúcar. Eu queria abrir um parênteses nessa parte. Seria, mas depois de você descobrir a estratégia, só que eu escrevi assim, eu não vou mudar porque uma arte finalizada é uma arte finalizada. Continuando, as dificuldades todas existem, em diferentes graus, e necessitam de estratégias diferentes para serem ultrapassadas. Mas depois disso, o loot de aprendizado é enorme. Isso é mais uma motivação para te dizer para não desistir de resolver seus problemas assim que ver a face deles. E também não desistir no meio do caminho. Às vezes a gente tenta e tenta. Chega até a desanimar, mas não desanime. Mude sua estratégia. Tem um loot muito bom te esperando. Bom, se eu tiver que dizer alguma coisa sobre esse texto, eu queria dizer que tem milhões de formas de você enxergar a vida e eu acho que essa é uma das formas que eu enxergo. Se você desistir no meio do caminho, primeiro você não vai completar aquele problema e segundo você não vai obter aprendizado. E quando você se deparar com esse problema de novo na sua vida, você não vai conseguir passar ou você vai desistir. Na verdade, talvez você até consiga, mas você vai quebrar bastante a cara, sendo que se você tivesse completado essa missão da primeira vez, você simplesmente já saberia mais ou menos como passar. Porque todas as dificuldades são diferentes, mas se você tem aprendizado de alguma experiência anterior, que por mais diferente que fosse, tivesse alguma coisa parecida. Então, o negócio é não desistir, nem de navegar nesse mar gigante, e nem dos seus sentimentos. Tem sentimentos que eu considero na minha vida que valem a pena ser vividos e tem sentimentos que eu acho que não valem a pena. Provavelmente você também tem os seus sentimentos que valem a pena e que não valem a pena. Acho que a única coisa que eu tenho que dizer é, tipo, não desista daquilo que você acha que vale a pena. Mesmo que pareça difícil, porque se você tiver motivação, até as maiores montanhas podem ser escaladas.
Enfim, eu não gosto muito de ser muito séria. Eu gosto de escrever isso nos momentos que eu tô bastante inspirada pra escrever esse tipo de coisa. São só alguns pensamentos meus. Talvez se eu terminar esse texto de sentimentos com plantas, se eu conseguir concretizar a ideia. Porque falando eu não consigo. Quando é coisa assim eu gosto de escrever. Porque falando eu vou me perder, e daí eu vou me confundir, daí eu vou ficar confusa, enfim. Mas eu acho que é isso. Então, se isso é uma boa mensagem, então é nóis. E se você quiser ignorar tudo, pode ignorar, porque são apenas modos como eu enxergo a vida. Muito obrigada por ter assistido. Se você assistiu até aqui, deixa seu like pra nós. Se inscreve. É nóis.